planejamento, né, para o novo elenco do Corinthians a partir de 2025. A ideia do Fabinho Soldado é manutenção e já está bom demais, né? De tudo que o Corinthians investiu na temporada passada, nas duas janelas, especialmente a segunda, né, com ótimos reforços, mas claro, a primeira teve o Rodrigo Garro, por exemplo, né, entre outros tantos jogadores. A ideia é não perder ninguém. E a gente sabe que as propostas podem chegar. Para o Yuri Alberto se fala muito, para o Breno Bidon, que é uma joia da base, que terminou o ano como titular. Mas, enfim, o elenco ele foi muito bem montado, o elenco está fechado, o elenco está encaixado, o resultado está aparecendo. A gente vê pelos relatos, né, já trouxe informações, vídeos, e já conversei com atletas aqui. Os caras estão assim, ó, num fechamento que é raro acontecer. Então, assim, quando você encontra esse nível de atuação, nível de ambiente, cara, é muito difícil o time não bater campeão, né? Porque em algum momento isso vai acontecer, desde que você mantenha esse foco, esse trabalho, esse ambiente. É claro, né? Só ganha um no futebol brasileiro, né? Ou sul-americano, né? Você vai ter que competir com grandes forças aí do cenário do continente, com muito investimento, mas o Corinthians me parece pronto para isso. Quando a gente fala de Copas, né? Cara, é um clube muito forte, especialmente quando decide em casa, não tem para ninguém. Não à toa, mesmo na dificuldade, nessa temporada brigando para não cair, com um elenco que ainda não tinha se reforçado e estava avançando nas Copas, derrubando todo mundo que vinha pela frente. Aí quando chegou no final, claro, né, o desgaste da temporada, o time não saindo da zona do rebaixamento, não conseguiu se sustentar, e aí depois, quando se voltou para o Brasileiro, a gente viu o que aconteceu. Esse time é capaz de brigar por títulos no ano que vem. Então, assim, é natural que algumas peças deixem o clube. Tomara que daqueles que estão sendo utilizados não saia ninguém, de verdade, e que cheguem alguns reforços pontuais. Bom, eu queria falar sobre 3 saídas já confirmadas e que elas não afetam diretamente assim, o elenco do time, né? E, na verdade, até já eram esperadas. Como do zagueiro Caetano, por exemplo, né? O Caetano, ele até recebeu algumas oportunidades esse ano. Eu esperava mais. O Caetano, quando ele volta, no ano passado ainda, quando ele retorna de empréstimo, eu imaginei, até por ser canhoto, né, o Corinthians estava numa leva de bons zagueiros, né, Murilo, João Vitor. O João Vitor até jogou muito mais no Corinthians do que hoje joga no Vasco. Mas, enfim, a safra era boa. E quando volta o Caetano, eu tive mais expectativa, mas ele acabou não vingando. Ele tem 25 anos, né, já teve sondagem até de outros clubes, terminou o contrato dele, ele jogou 16 jogos, é isso. 16 jogos enfim, e com isso acabou encerrando o seu contrato. O Juan Oliveira, que é uma pena, né? O Juan é um meia que teve muitas lesões, seguidas lesões, passou praticamente o ano inteiro de fora mais uma vez, com mais uma lesão no joelho, e não faz mais parte dos planos, né? Ele tem 24 anos e já foi liberado para procurar outro clube. E também temos o Matheus Araújo, que também chegou a ter algumas oportunidades, mas nunca vingou. Esse realmente nunca me agradou, assim. Qualidade técnica a gente sabe que tem e tal, mas nunca foi um jogador afirmado, assim, o Matheus Araújo. Então, Matheus Araújo, Juan Oliveira e o zagueiro Caetano, esses não serão aproveitados. Eu acho que faz parte, né? O Corinthians, ele subiu de patamar, ele contratou jogadores de nível de seleção, jogadores valiosos, valorizados, e tem que colocá-los para jogar. Tem uma questão aí envolvendo a base que é importante, porque o Corinthians depende da sua sustentabilidade, como todo clube, das vendas dos jogadores. E recentemente, até o Corinthians fez bons dinheiros aí, né? Recentemente com o Moscardo, o zagueiro Murilo e tudo mais. Mas assim, precisa mais até para aproveitar no time de cima e com mais tempo. O Bidon até está conseguindo ter uma regularidade, mas o Bidon estava na Copinha em janeiro e terminou o ano como titular e tem só 19 anos. O Fabinho Soldado explicou isso. Ele queria mais aproximação, queria mais utilização da galera da base, mas é que o momento do time não indicava, porque é aquilo que eu falei para vocês, né? Tem o risco de você queimar o atleta. Você precisa revelar, mas se você revela na dificuldade, ok, você revela um fora da curva, ele vai lá e até resolve o teu problema. Agora, quando você está no sufoco e começa a botar garotos, a tendência é eles sucumbirem, né, à pressão e não desenvolver o melhor da sua qualidade técnica e muitas vezes até você não consegue fazer uma boa venda. Então o momento do time, ele favorece tudo isso. Então essa aproximação, segundo o Fabinho, uma promessa, será maior em 2025, até porque o calendário estará mais apertado,
O clube se reapresenta dia 7, já estreia no Paulista dia 15 e a ideia é que daqui a pouco, em alguns jogos, você consiga utilizar jogadores vindos da Copinha ali. A Copinha vai estar concomitante ali, né? A Copinha começa no início de janeiro, vai até o dia 25, então jogadores daqui a pouco o Corinthians é eliminado ou chega até a final, pega aqui, não, esse se destacou, puxa aqui, tudo mais. Esse trabalho será feito para que esses jogadores da base sejam mais aproveitados no time de cima e vão ter que buscar protagonismo, né? Porque na verdade assim, né? O time que está sendo montado está muito bom, muito cascudo e para entrar tem que ser um talento como o do Breno Bidon. Vamos aguardar. Agora sobre isso, sobre esse início do Paulista, que pode ser até com jogadores do Sub-20 e tal, ou um elenco mais reserva e tal. Por quê? Porque o Corinthians já tem uma pré-Libertadores para disputar. A gente fala pré-Libertadores, mas são as fases iniciais da Libertadores antes da fase de grupos. A questão na semana que vem, dia 19 de dezembro, acontece o sorteio da pré. E aí o Corinthians saberá o seu adversário e provavelmente as suas datas que também serão definidas. A Libertadores ela começa no dia 5 de fevereiro, só que os brasileiros entram na fase 2, entre os dias 19 e 26. Jogo de ida 19 na semana ali, né, data base, né, aí tem que ver se vai ser 19 mesmo, mas é 19 de fevereiro e 26 de fevereiro, ou seja, o Paulista começou dia 15. Em fevereiro, meados de fevereiro, o Corinthians já tem uma decisão. E aí vai ter outra decisão nos dias 5 e 12 de março, para poder entrar na fase de grupos, que aí só começa em abril. Então, assim, se o Corinthians tivesse entrado na fase de grupos, só abril. Como não? Ele tem duas decisões. Uma em fevereiro, outra em março. E aí, precisa de elenco, precisa de reforço, precisa entender que vai ter muito a disputar daqui para frente. E como precisa de elenco, teve uma especulação nos últimos dias aí sobre o nome de Igor Coronado e um assédio do São Paulo. São Paulo está atrás de meias, pode até perder o Luciano, que nem meia né, mas era o camisa 10 e tal, era o cara que fazia essa função. Igor Coronado teve poucas oportunidades, né? E muita gente fala na adaptação, né? O cara veio de um outro mercado, demora um pouco. Agora, os relatos que tive é de que assim, ele quer ficar. Ele ainda quer dar certo com essa camisa e que tem muita qualidade técnica. É que, cara, o Rodrigo Garro, quando a gente fala, né, que joga um ou joga outro, em alguns momentos o Ramon testou os dois juntos e nunca deu certo. Especialmente quando o Ramon testou nos jogos decisivos, né? Você perde muito poder de marcação, né? Então você tem que priorizar aquilo que é o melhor deles. E numa temporada que promete ser muito competitiva, de muitos jogos, cara, você precisa ter uma reposição ao Garro. Porque se o Coronado sai hoje, a gente vai estar falando aqui, cara, eu tenho certeza que eu vou fazer vídeos aqui na sequência dizendo assim, poxa, o Corinthians precisa buscar um reserva pro Garro, porque quando o Garro não jogar, o Corinthians depende do Garro, mas se o Garro não estiver em campo, e aí? Quem é que vai fazer aquela função? E aí você tem um cara do nível do Coronado em campo. Ele custa muito e tal para ser reserva, mas ele é o cara que pode entrar no jogo e resolver o jogo, e decidir o jogo. Na reta final, ele foi menos decisivo do que chegou a ser em determinado momento, né? Na Sul-Americana contra o Fortaleza, por exemplo, ele decidiu os dois jogos. Agora, nessa reta final, eu acho que ele perdeu um pouco da motivação. Ele quer uma pré-temporada, ele quer uma temporada inteira, cheia, já adaptado para poder ser mais efetivo. E eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que se isso acontecer, ele vai ajudar demais. Porque os relatos que eu tenho, bom, o Hugo Souza, né, não preciso esconder de ninguém, né? O Hugo deu entrevista pra gente lá essa semana, já relatei aqui para vocês. Perguntei especificamente sobre o Coronado, ele falou: "O quê?" Aquele jeito, né, carioca do Hugo. "O quê? Jogar bem jogo eu. Esse cara é gênio, ele tem muita qualidade, ele é um absurdo que ele consegue jogar." Então, assim, relato de um cara que está lá dentro do vestiário, que acompanha os treinamentos e que percebe que é um cara diferente, diferenciado. Mas, claro, dependia de um time encaixado, só que ele encaixou sem ele. E aí é mais difícil até. Como é que ele entra nesse time? Como é que ele consegue ter uma interferência direta num time em que você tem Rodrigo Garro, o camisa 10 do time e que foi o cara, o meia do futebol brasileiro. Então, assim, não tem como. Ele tinha que esperar a chance dele. E vai acontecer. Em algum momento, daqui a pouco,
Acabei de falar, tem uma pré-Libertadores em fevereiro, vai ter jogos do Paulista que ele vai precisar jogar. E aí a gente vai começar a ver um cara fisicamente mais bem preparado, mais adaptado, vindo de outro cenário, querendo resolver com a camisa do Corinthians. Então, deixem o Coronado quieto, vocês não vão se arrepender. É importante ter banco, ter esse cara no elenco. Ah, mas ele custa caro, não interessa. Caro é o cara que não resolve. Você não faz mais um time com 11 jogadores. Aliás, nunca se fez. Hoje, com 5 trocas, com o calendário do jeito que a gente está, esqueçam. Esse time que terminou o campeonato encaixado, fisicamente bem, tecnicamente bem, lindo. Mas, infelizmente, esse time não joga 90 minutos todos os jogos. Pogba acaba de postar em seu Instagram uma foto com a camisa do Brasil e na legenda Loading, que significa carregando. Será que ele tá vindo pro Timão? Lembrando que ele falou que jogaria com o Memphis Depay até de graça. Então assim, torcedor corintiano, bota aqui nos comentários Pogba no Timão. Deixa o teu like e te inscreve. É nóis!